CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal CT do YouTube. Estamos trazendo de novo conteúdo de qualidade para você. Então, antes de mais nada, vamos às 3 regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve e já ative as notificações para não perder nada no meio do caminho. E também já aproveita e deixa o seu like, porque nós temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Nós pedimos sempre essas 3 regras, porque elas ajudam a influenciar o algoritmo do YouTube para que a gente consiga levar e compartilhar esse conteúdo com muito mais gente. Então, não se esqueça. Se inscreva, ative as notificações e já deixe o seu like. Estamos de novo aqui com a nossa galera bacana da Avantia com mais um Security Talks, que acontece todas as semanas aqui no canal, às 17 horas das quartas-feiras. E hoje estão conosco aqui os nossos amigos da Avantia, o André Garrido. Bom dia, André. Boa tarde, né? Tudo bem, André? Boa tarde. E também com o Fernando Pereira. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, Silvano. Tudo bom? Boa tarde a todos. Fechado. E hoje temos como nosso convidado especial, ou mais que especial, o Hermes de Assis, sócio da Urbano Vitalino Advogados. Tudo bem, Hermes? Bom, Fernando. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, André. Legal. Bom, eu estava dando uma olhada aqui para ler o teu currículo, mas, rapaz, olha, eu vou me resumir o seguinte, ó. Você é um advogado, sócio de uma ótima empresa, com uma carreira bem interessante e com com umas especializações em empresas de tecnologia, que é fintech, healthtech, cleantech, retech, lawtech, né? Em vez de eu ler o teu currículo, fala um pouquinho de você para a gente. Tá, legal, Silvano. A minha formação é uma formação de advogado, às vezes no princípio um pouquinho chata, com a opção de coisa que não interessa muito a ninguém, mas no final das contas, já tem uns 10 anos que a gente começou a trabalhar muito voltado para atender o setor de tecnologia. O escritório da gente tem essa pegada, né? A gente investe bastante em tecnologia, tem uma pegada de investir em inteligência artificial, investe bastante em segurança para poder colocar essa tecnologia efetivamente em prol dos nossos clientes. E aí, por conta dessa veia também de tecnologia do escritório, e como a gente coloca isso dentro de casa para trabalhar, a gente também desenvolveu muito essa área. E eu sempre gostei, é uma área que realmente me toca. Então, a gente começou a trabalhar e assim, o Brasil todo tem uma potencialidade muito grande no setor de startups, de empreendedorismo, com essa vertente de tecnologia, é meio que na veia. Em Pernambuco, a gente tem o Porto Digital ali, que foi, na verdade, o princípio dessa história também minha com tecnologia.
e a gente começou a ter contato com muitas empresas, startups do setor, e a partir daí começou que foi aí. Começou com a fintech, depois uma health tech, depois uma retech, a Lotex, aí a gente tem dentro de casa para forçar para o mercado, a gente atende Lotex também, Cleantechs também, que é essa novidade agora que a gente tem aí, um novo setor, uma nova vertente que a gente tem no âmbito das startups, e isso toca a gente eu gosto muito disso. E também essa questão das startups, tecnologia, foi também que acabou trazendo muito a parte de privacidade e proteção de dados para dentro da minha experiência. Tá, Simone? Então, é isso que acho que vai conversar um pouquinho hoje aí, mas, assim, em linhas gerais, é um pouco isso. De bola. Andrezão, Ok. quer chutar a primeira bola? Vamos lá. Para a gente iniciar, né, e dentro desse tema da LGPD, né, que é um tema que está aí na mesa para a gente entender, né, a primeira pergunta para você seria assim: qual o contexto da lei? Né, qual o contexto da lei e para quem essa lei se aplica? Legal. Bom, André, a LGPD, ela veio para o Brasil, ela foi publicada em 2018, muito na esteira do GDPR, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, e a gente começou, isso foi o que talvez motivou, foi o spin inicial da LGPD aqui no Brasil. Mas o tema proteção de dados, em termos gerais, né, ele veio muito na esteira de proteger privacidade. Privacidade é uma coisa muito antiga, a gente trabalha, todo mundo se interessa por privacidade, quer ter privacidade nas suas coisas, mas a verdade é que dados pessoais, em princípio, lá atrás, não era um fator tão importante, né, no aspecto de proteger privacidade. Então, o que acabou acontecendo foi que, com o início de uma capacidade de processamento de dados maior, da tecnologia, a gente passou a ter capacidade de processar dados não estruturados de maneira mais relevante, dados pessoais, algumas coisas que a princípio eram simples, você não se importava tanto de estar fornecendo isso no meio da rua, né, para empresas, pessoas com quem você se relaciona, empresas com quem você se relaciona, isso passou a mudar. E a privacidade passou a ser afetada de maneira mais forte simplesmente pelo fato de você compartilhar dados pessoais. Então, isso fez com que o mundo atentasse, né? A gente passou a ter realmente o fenômeno do Big Data e as empresas processando dados em massa. O mundo passou a atentar para isso. A Europa, que já tinha uma diretiva antiga que tratava do assunto, percebeu a necessidade de colocar uma legislação mais moderna, mais própria para o momento atual, com mais força, na verdade. E o mundo inteiro trabalhou um pouco nessa linha, né? Assim, no final das contas, dados eles trafegam com uma velocidade imensa, o mundo inteiro, e você se relacionar no mundo sem ter a capacidade de proteger dados pessoais passou a ser um risco. E o Brasil precisou tratar isso internamente. Então, foi nesse contexto que o Poder Legislativo brasileiro iniciou alguns processos legislativos para poder tratar a proteção de dados, né, sob perspectiva específica, que tinha algumas legislações esparsas, né, o próprio Marco Civil tratava disso ali tangencialmente, a gente tinha outras leis setoriais que também já abordavam o assunto, mas não de maneira organizada, como uma lei geral. E aí, em 2018, a gente teve a publicação da LGPD, né, que veio trazer para o setor, para o mercado, para a sociedade de maneira geral, essa preocupação em tentar mudar uma cultura, que é a cultura tanto do cidadão entender que aquilo é importante, que seu dado é algo que realmente é relevante, que você é titular dele, que aquilo não é uma coisa que está ali, que qualquer um pode acessar, que ele é seu, você tem que ter controle dele. Então, a lei vem com essa perspectiva, né, com essa importância de dar essa mudança para a sociedade. E, obviamente, se isso vai ser implementado na sociedade, a gente precisa também que o mercado como um todo, né, perceba essa importância e se adeque para poder entregar isso para o cidadão. E é com essa perspectiva que a gente começou a ter a necessidade das empresas também começarem a ter programas, políticas que permitissem ao cidadão acessar esses direitos, sob pena da gente ter ali algumas consequências, né, no geral, de descumprimento de lei. Então, esse é um pouco o contexto que a LGPD entrou em vigor. E aí, sim, só para dar um contexto geral em termos de aplicação, André, o que acontece um pouco, a LGPD, o que é que ela trata no final do dia? Dado pessoal. E o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer dado de uma pessoa natural, ou seja, a gente não está falando de dados de empresas, né, que seja identificada ou que seja identificável, ou seja, que possa ser identificada. Então, muitas vezes, você pode ter simplesmente a imagem de uma pessoa que, em princípio, não está ali identificando necessariamente quem é, ou um dado de localização, né, de uma pessoa que não está ali necessariamente identificando, mas que, como aquilo com base com alguns cruzamentos, com alguns passos além daquilo, você pode pode identificar uma pessoa por meio daquele dado, aquilo também assume o caráter de dado pessoal.
Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. A lei trata disso, ela não trata de dado de pessoa jurídica, isso é uma confusão que, às vezes, as pessoas assim, costumam fazer. Além disso, um aspecto importante que eu digo que, para você quer entender a lei em poucas palavras, entenda que ela está trazendo para a sociedade, primeiro, a questão do empoderamento do titular de dados. Né? A gente fala da autodeterminação. A gente o titular dos dados volta a ter poder, a lei veio para poder devolver a ele o poder da titularidade, o poder de manejar os seus dados. Fora isso, ela traz uma mensagem muito importante em termos de transparência. Se você quer tratar um dado de um cidadão, de uma pessoa, não tem problema, isso não passou a ser vedado, pelo contrário. A questão é que você precisa ser transparente. Você tem uma regra de ouro na LGPD, é a regra da transparência. Você precisa entregar para o titular a transparência. E transparência é dizer para ele quais são os dados que você está tratando, o que é que você vai fazer com esses dados, qual é o propósito disso daí, com quem você vai compartilhar esses dados e com que propósito você vai compartilhar. Então, se você tiver em mente, basicamente, a ideia de que o titular dos dados é o centro dessa lei, e que você precisa, por conta disso, lidar com ele com transparência, você já deu um grande passo em termos de compreender a sistemática geral da lei. Perfeito, muito bom. Legal, muito bom, muito bem colocado, Hermes. E, inclusive, eu gostaria de ressaltar que você mostrou os benefícios para as pessoas físicas, né? Porque todo mundo, quando fala LGPD, só pensa naquela questão da multa de até 50 milhões, e você não, está mostrando o outro lado, que enquanto pessoas físicas, é uma lei que veio para nos proteger. Muito legal. Como gerente de TI da Avantia, a gente já vem trabalhando, já temos um programa interno para adequação à LGPD, esse programa já está em andamento, e a gente tem acompanhado as idas e vindas, né? Vai ser a partir de agosto, vai ser a partir de maio do ano que vem, não, janeiro, e semana passada tivemos novidade. Aí a pergunta que eu tenho para você é, em que estágio estamos hoje? Como que estamos e quando que se inicia a aplicação das multas? Legal. Isso, na verdade, foi um dos grandes... Se tem uma coisa que foi um pouco estranha, apesar de no Brasil a gente está preparado para tudo, né? A gente diz que o Brasil não é para amadores e as coisas aqui acontecem de maneira um pouco diferente do resto do mundo, mas esse início de vigência da LGPD foi algo que, mesmo para quem está acostumado com o Brasil, chocou um pouco. Né? A gente teve inicialmente, a primeira lei que foi publicada em 2018, ela previa um início de vigência em 18 meses. Depois disso, houve uma alteração legislativa por meio de medida provisória, que depois foi convertida em lei para 24 meses. Aí, depois disso, veio uma nova medida provisória, alterando o início da vigência da lei para 3 de maio de 2021. E aí, nesse meio desse processo legislativo, houve idas e vindas, de maneira que a gente chegou até a semana passada sem saber exatamente o que é que ia acontecer. Na verdade, a gente não sabe com certeza até hoje, tá? Mas até a semana passada, a gente não sabia o que ia acontecer por conta de uma medida provisória que estava em vigor e que mexia numa lei que tinha sido sancionada, que tratava do início da vigência para agora, para agosto, mas a medida provisória jogava para maio de 21. E a gente estava sem saber o que ia acontecer com essa medida provisória. Na semana passada, a Câmara dos Deputados acabou por aprovar um texto que jogava efetivamente para 2021, o início da vigência da lei. Então, todo mundo deu aquela ufa, acho que agora é 2021. E no dia seguinte, o texto foi para o Senado, e o Senado optou por colocar a vigência da lei imediata. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes da técnica legislativa assim, mas o fato é que a lei disse, não, agora, é para agosto. Enfim, para está em setembro, mas é para agora. E isso partiu para a lei saiu do legislativo, foi para a sanção do presidente. E é desse estágio que a gente está agora. Perspectiva concreta de lei entrar em vigor a qualquer momento, mediante a sanção do presidente, né? Ou seja, o presidente aprovar efetivamente e determinar a publicação dessa lei. E é muito provável, né, Hermes, que ele vá aprovar isso, né? Silvano, a perspectiva da gente é essa. Se bem que eu já errei algumas apostas, então, mas como a gente teve, na verdade, um indicativo grande da Presidência da República, porque no dia seguinte que o Senado deu essa notícia, né, mandou esse texto para a sanção, a Presidência publicou um decreto, né, regimentando, colocando o regimento da autoridade nacional, que essa também é uma coisa que está todo mundo muito na expectativa, né? Como é que vai se comportar essa autoridade, quem é que vai compor essa autoridade. E aí a Presidência publicou esse decreto, dando sinal de que, olha, agora é para valer, a gente vai efetivamente colocar a lei para rodar. Então, a Presidência ela tem um prazo de 15 dias para poder, do dia que ela recebeu, ela tem um prazo de 15 dias para poder ou sancionar a lei, ou seja, autorizar a lei ali,
ou não fazer nada e a lei volta para o Congresso e o Congresso promulga e sanciona a lei passa a vigorar, ou o presidente veta. E aí, se ele vetar, a gente volta para um cenário de bastante incerteza. A gente tem uma nova confusão ali para analisar. Mas não é a expectativa, não. A expectativa da gente é que a lei entre em vigor agora, a qualquer momento. A gente acha até que se o presidente não sancionou ainda, porque ele está escolhendo os nomes que vão compor o Conselho Diretor da Autoridade Nacional. Então, provavelmente, a gente vai ter uma sanção acompanhada da nomeação do Conselho Diretor da Autoridade Nacional. E a gente vai ter uma perspectiva de vigência, então, mais imediata. A questão que a gente tem é a penalidade, né? Quando é que entra em vigor a penalidade? Segundo o texto que está, a bola, no jogo que a gente está jogando agora, ela entra em vigor em 1º de agosto de 2021. A gente não vai ter a aplicação de penalidades de imediato. Tem até um ponto que eu queria mencionar depois a respeito disso, mas a gente pode, no decorrer da conversa também, enfim, evoluir um pouquinho a lógica dessas penalidades e o que é que efetivamente importa para as empresas. Excelente. Hermes, qual seriam as primeiras providências que as empresas, né, do mercado precisariam tomar, né, diante dessa lei? A gente tem, assim, essa pergunta é interessante, né, porque ela tem muito a ver com o tempo e espaço, né? Assim, existe um formato ideal de você promover a adequação, pelo menos um formato que o mercado já se comporta como ideal. O fato é que a gente tem uma expectativa de vigência imediata e também é outro fato que boa parte do mercado, a maior parte do mercado, não tomou todas as providências que devia ter tomado ainda. Alguns não tomaram nenhuma ainda. Então, o que é que a gente tem, né? Como é que funcionaria um projeto regular, né? A gente teria necessidade de fazer um diagnóstico, né? Um assessment de risco, um diagnóstico para a empresa, basicamente dizer, verificar o que é que a empresa já fez, assim, como é que funciona a rotina dela, quais são os processos de tratamento de dados que ela tem, como é que a gente pode tratar de aculturar a empresa, dar para a empresa a ciência do que é a LGPD e como é que isso se comporta dentro do ambiente dela, por que aquilo é importante, por que ela está preocupada em entregar isso para a sociedade, não um programa de conformidade, no sentido que o programa de conformidade da empresa ela funciona para ela, mas isso é uma entrega para os seus clientes, é uma entrega para a sociedade, para os trabalhadores dela, para as relações que ela estabelece. E passada essa fase de mapear, fazer um mapeamento dos dados, né, ver quais são os fluxos, os processos que tratam dados da empresa, e coletar informações, políticas, documentos, contratos, formulários, a gente faz um assessment de risco. Natural é que a gente faça um assessment de risco para poder identificar o que é crítico dentro daquilo que foi coletado, estabelecer já algumas premissas do que são as bases legais que a gente poderia aplicar para poder justificar aqueles tratamentos e gerar um primeiro, né, que seria um pré-projeto, a gente gosta de chamar, de um relatório de impacto da proteção de dados. Né, que é um relatório que a autoridade nacional pode exigir da empresa. Nessa fase, a empresa não está entregando ainda o elemento final, mas esse é um documento que, a partir de então, finalizada essa fase de diagnóstico, a gente vai poder iniciar uma implantação programada. A gente vai ter um plano de ação já muito focado no que é crítico para a empresa e como é que ela deve seguir os próximos passos para poder finalizar a parte de aculturamento, que isso, na verdade, é recorrente, a gente está sempre tratando disso e deixando a empresa ciente do que é importante, das novidades que existem em termos de proteção de dados pessoais. A gente vai pegar nos documentos, nos contratos, para poder fazer as adequações, os aditivos, o que é necessário tratar por meio desses contratos. A gente vai trabalhar nas políticas da empresa, reformar, montar novas, né, trabalhar nos fluxos, estabelecer maneiras de mitigar os riscos que a gente detectou lá atrás. A gente vai ter que nomear uma coisa importante, que é nomear o DPO, né, o encarregado de proteção de dados. No meio desse processo, o ideal é que a gente identifique quem é a pessoa que tem esse perfil, né, seja no corpo da empresa propriamente, seja no mercado, para trazer um quadro externo, nomear esse DPO, e aí começar a tocar isso, porque esse é um processo que a gente costuma dizer que é uma jornada, ela é recorrente, ela não termina. Né? Eu queria só acrescentar, André, que isso aí é o mundo ideal. A gente tem só um detalhe, que é o seguinte: a lei entra em vigor amanhã e esse processo de diagnóstico tende a tomar ali, na melhor das hipóteses, uns 60 dias, a depender da complexidade dele. Empresas com programas um pouco mais complexos, isso pode se estender um pouco mais. Então, o que a gente tem hoje focado em também, da hora que a gente dá a assessoria para o cliente, a gente tentar já na partida, identificar pontos que precisam ser já entregues para a sociedade, como é, por exemplo, um canal de comunicação para o titular poder acessar os dados dele, saber o que é que a gente está fazendo com os dados dele, ainda que a empresa não esteja 100% pronta a poder entregar aquilo, mas ela já vai ter pelo menos uma forma de se comunicar com o titular e entregar uma parte disso para ele.
né? Um outro ponto importantíssimo é a gente ter um encarregado de proteção de dados, que essa é a pessoa com quem vai se comunicar com a autoridade nacional e que vai se comunicar com o titular dos dados. Então, esse é um ponto também de suma importância dentro de uma aceleração que a gente tenha que fazer para poder estar minimamente conforme já na partida, tá? E aí a gente tratar algumas questões de documentos que são que podem indicar rotina, uma política de privacidade, ainda que a gente possa evoluir essa versão, mas vamos trabalhar na política de privacidade para a empresa, principalmente as empresas que têm aí uma relação mais digital, né? A gente vai poder, a pessoa que vai, o usuário que for ter contato com a empresa, saber como é que funciona o tratamento de dados dele numa abordagem cadastrada, né? Logada ou não logada. Então tem algumas coisas assim, obviamente varia muito de setor para setor, mas o fato é que hoje o ideal é que esse programa, esse diagnóstico, ele se inicie para poder a gente ter um plano de ação robusto, mas paralelamente, a gente consiga tomar algumas medidas mitigadoras dos principais riscos que, de cara, a gente já consegue identificar. Interessante, só para complementar, esse trabalho, essa sequência de ações que você falou aí, é muito parecido quando a gente vai fazer uma ação consultiva no cliente voltado para a segurança. Então, o plano de segurança, ele justamente vai nos orientar a buscar no negócio do cliente aquilo que ele quer proteger, tá? Então, esse passo a passo aí é também utilizado na metodologia, na elaboração de um plano de segurança, análise de risco, classificação do risco, mitigação, na hora que os eventos se materializam, né? Enfim, e aí eu vejo que existe lá na frente, vai existir lá na frente justamente essa convergência, né, dessa ação consultiva em a gente contribuir na proteção, né, do nosso cliente, daquilo que ele quer atingir, né? Passando a palavra agora para o meu amigo Fernando. Vamos lá. Muito bom, Hermes. Minha próxima pergunta seria para trazer mais para a nossa realidade do mercado de segurança. E aí eu faria uma pergunta, mas que recebemos aqui uma pergunta que foi até melhor elaborada do que a que eu tinha pensado. O Luciano Cassiato, obrigado pela audiência, Luciano. Ele pergunta sobre o vídeo monitoramento. A LGPD é uma lei geral, ou seja, não se fala especificamente em imagens e tratamento delas. Quais são as melhores práticas para atender minimamente a lei? Legal, pergunta realmente muito boa. Quem foi que fez, Fernando? Foi o Luciano Cassiato. Luciano, muito boa pergunta, né? O tema de coleta de imagens e reconhecimento facial, principalmente, ele tem um impacto muito grande na privacidade. Como a lei ela chega para poder proteger privacidade, isso não tá, a lei, na verdade, tem uma relação muito íntima. Eu já vi algumas pessoas que são mais entendidas do que eu sobre a perspectiva de análise de reconhecimento facial e de coleta de dados biométricos de uma maneira geral. E o receio que se tem é porque reconhecimento facial, dados biométricos, você não tem como mudar, né? É uma senha de 6 dígitos, alfanumérica, com dupla autenticação, com token, que você pode lá na frente, com alguma dificuldade, alterar, mas você altera, né? Reconhecimento facial, digital, íris, isso não tem como você mexer. Então, efetivamente, na hora que você tem uma empresa, que uma organização, ela se propõe a coletar esse dado, ela tem que garantir um nível de segurança muito importante para o titular, porque aquilo é um dado pessoal, não tem a menor dúvida. As imagens, a sua imagem é um dado pessoal, né? E se você faz a sua imagem ainda atrelada a um reconhecimento para poder atrelar aquilo já a um banco de dados seu, não tem a menor dúvida que você está coletando ouro ali. Quase, em termos de dados pessoais, é quase o que existe mais importante para o titular. Então, esse é um tema central da LGPD, é um cuidado que o mercado tem e muito, muito importante na hora que você estrutura um programa de tratamento de dados. E o que é que a gente costuma dizer? Então, você não tem que coletar dados biométricos, você não tem que fazer um reconhecimento facial, você não pode fazer isso. Não, não é isso. Eu acho até que a gente tem isso, a nova lei, ela não veio para vetar o tratamento de dados, ela veio para poder aplicar proporcionalidade ao tratamento de dados. Então, o que é que a gente faz num programa, né, na hora que a gente vai analisar a coleta de dados biométricos, né, que são dados sensíveis? A gente vai ter que ponderar se o risco que a gente vai proteger, ou seja, aquele bem que eu estou protegendo, ele justifica um nível de tecnologia, um nível de aplicação, um nível de utilização de uma ferramenta com um alto grau de capacidade de proteção daquele bem, mas, ao mesmo tempo, que expõe a sua base de dados, né, a ter que guardar um ativo muito mais importante. Esses dados, eles hoje são ativos, né? Na hora que eu estou coletando dados pessoais, estou guardando na minha empresa, é um ativo, mas que é um ativo que não é meu, é um ativo de um terceiro que eu estou guardando
e tenho que proteger, me comprometo a proteger em nome dele. Então, na medida em que eu estou coletando um dado pessoal, estou coletando um dado pessoal sensível, que é o caso do reconhecimento facial, por exemplo, a imagem com reconhecimento facial, eu estou dizendo que eu preciso, o bem que eu estou protegendo é um bem que ele é proporcionalmente relevante a ponto de justificar isso. Então, assim, você quer proteger um acesso a uma área muito restrita dentro de uma organização, você exigir, por exemplo, que seja coletado um dado biométrico, uma digital, ou faça o próprio reconhecimento facial, pode fazer sentido. Um data center que você quer proteger aquela área, né, faz sentido você eventualmente dizer, olha, isso aqui é uma área muito sensível da empresa, eu quero ter um controle restrito de acesso, eu vou solicitar o reconhecimento facial para entrar. Mas imagina quando você vai fazer isso, de repente, na entrada de um estabelecimento que, na realidade, tem acesso ao público, né, tem acesso público. Né? A gente vê muito, é muito comum em academias, às vezes alguns condomínios, às vezes algumas áreas que são áreas, apesar de serem privadas, né, mas elas são abertas ao público, um shopping, alguma coisa do gênero, e você tem ali um mecanismo de coleta de dados, né, baseado em reconhecimento facial, na analítica de reconhecimento facial, que não é compatível, assim, na verdade, o que eu estou protegendo aqui é algo que não merece esse nível de segurança e que, por consequência, vai me obrigar a ter esse grau de cuidado em armazenar aquele dado. Né? Porque o que acontece? Bases de dados que vão estar armazenando dados com esse grau de sensibilidade, elas precisam ter um nível de proteção também muito maior. A quantidade, aí, Fernando, me ajuda, mas assim, os firewalls, as duplas autenticações, né, os controles de acesso físico mesmo a uma área que vai ter... Né, e no limite, acho que até o banco de dados offline faz algum sentido, né, por mais que seja operacionalmente muito complexo, né, mas assim, pode ser que seja no limite uma necessidade para você proteger uma quantidade de dados muito relevante. Né? Então, no fundo, o programa de conformidade, o que é que ele vai ter que entregar que na hora que você pretende tratar dados sensíveis, o que ele vai ter que entregar? Ele vai ter que entregar uma ponderação em termos do que é que está sendo segurado, qual o nível de segurança que a gente pretende implementar com aquilo, e quais são os eventos mitigadores que a gente, dentro daquele relatório que eu mencionei lá do impacto da proteção de dados, quais são os eventos mitigadores que a gente vai utilizar para poder resguardar para poder mitigar o risco que eu estou me expondo na hora que eu estou armazenando uma base de dados estruturadas contendo dados sensíveis, dados de reconhecimento facial. Tem alguma coisa, Fernando, assim, como é que a gente consegue aí também melhorar a segurança? Assim, qual é alguma dica que tu dá aí para a gente, né, conseguir proteger melhor dados sensíveis dentro de uma organização que precisa processar isso? Para iniciar, a gente classificar a real necessidade de manter esses dados. Por exemplo, será que eu tenho necessidade de registrar todos os colaboradores, em que área a movimentação dos colaboradores dentro da empresa é uma necessidade real da empresa, é isso? Eu queria ressaltar, até puxando o gancho para Garrido, quando os clientes nos procuram, a gente não faz uma venda simplesmente, o cliente pede isso, a gente vai e vende. Não, a gente faz uma venda consultiva, Garrido vai detalhar mais adiante, e a gente procura entender a necessidade do cliente, Garrido traz para dentro da Avantia a oportunidade, e aí é formado um comitê, eu dou o meu parecer sobre segurança da informação, LGPD, tem um especialista em câmera que sugere a melhor localização para uma câmera, e tem um especialista em segurança que fala, olha, aqui pode ser que aconteça, é uma área de perímetro mais vulnerável, então eu recomendo que tenha alguma coisa assim. Então é formado esse comitê, e nesse comitê a gente verifica a real necessidade e indica para o cliente a melhor solução. É mais ou menos por aí, né, Garrido? Sim, o conceito de segurança ele está realmente se ampliando, né, na governança do negócio, e a visão do gestor é cada vez mais ter informação, né? E qual é o nosso papel? Transformar o dado em informação relevante para ele ter uma decisão ele tem uma informação preditiva para tomar uma decisão em tempo real, né, para evitar um dano. Né? Então, por isso que a Avantia ela se posiciona como empresa, né, que vai estar além. Né? Nós queremos estar além da imagem, ou seja, o que é que essa imagem que está sendo detectada por uma câmera pode gerar de informações relevantes, né, para tomar a decisão. E na camada dos dados, né, nós temos toda uma consultoria também, né, suportada pelo trabalho da equipe do nosso amigo Fernando aí, que eles vão estudar a topologia da rede, como essa rede está implantada, está instalada, que está integrada,
né, para que a gente recomende como essa rede deveria estar para estar mais protegida com relação aos ataques externos, né? E na camada física, nós também vamos entender o que é que se quer proteger naquele ambiente, na relação entre as pessoas, no fluxo das pessoas, nos ambientes que essas pessoas vão circular, para que a gente também recomende aquilo que vai funcionar. Porque não adianta implantar nenhuma tecnologia, nem nenhum equipamento que não dê resultado. Então, para isso que a gente estuda bastante, né, o ambiente de negócio do cliente e o que é que ele efetivamente precisa proteger. E com a experiência que a gente tem de atuar em várias verticais do mercado, a gente consegue contribuir e mostrar muitas vezes ao cliente aquilo que ele não está conseguindo ver. Por exemplo, na Urbano Vitalino, né, que nós temos relacionamento há mais de 5 anos, né, nós percebemos que vocês têm essa preocupação, vocês têm essa visão que vai, tá certo, justamente buscar no mercado aquilo que vai gerar proteção para os dados que vocês estão trabalhando dos clientes e dos contratos que vocês têm. Né? Então, não só na camada de dados, né, no data center, né, nos softwares, mas também vocês estão indo na camada física, e é onde a gente, digamos assim, está atuando, né, para que isso faça o quê? Uma interligação, né, de sistemas alinhados com os conceitos preditivos que foram determinados, né, para que a gente realmente se sinta protegido, né, e seguro e entregue isso, né, para o cliente que está contratado. Então, era isso que eu queria dizer. Mas eu tenho uma pergunta para você. Pois não. Não, eu só complementar, André, aqui, porque um evento de vazamento ou invasão, né, dentro de um sistema de uma rede, ela não se dá apenas por hackers, né, é o que vão ali. Você pode estar simplesmente entrando no sistema, acessando, e às vezes, é o que eu digo assim, a própria capturar uma tela de um monitor com um celular, com a foto do celular, pode implicar no evento de segurança e no evento de vazamento de dados. Então, você ter esse tipo de controle, não adianta você ter uma rede super robusta e um lugar sem catraca, sem níveis de acesso físico, sem câmeras verificando quem passa por ali, né? Isso não foi. E assim, até um ponto importante para a gente colocar, se você, esse tipo de situação, a empresa tem que controlar. Né? Lá dentro você pode colocar fazer a política mais bonita do mundo, colocar ali os contratos mais robustos que forem, se na prática aquelas políticas não se refletem ali no nível de segurança que a empresa está querendo dar para o ambiente dela, a gente está falando de um programa que está cheio de furos. Até a própria questão do processo, né? Independente da rede, o processo, que é uma coisa que a Avantia sempre trabalha tão forte, né? Que é os processos bem estabelecidos, bem claros e bem cuidados, né? Entre o que você falou. Não adianta nada se eu permito que uma pessoa qualquer entre dentro da área segura com um celular, sai tirando foto de tudo, né? Exatamente. Mas mande aí, André. Qual a função e importância da transparência no objetivo da coleta de dados para você? Legal, eu até mencionei lá no início que, assim, para mim, eu acho que você tem que entender um princípio da lei, entenda o da transparência. Né? A lei ela tem essa missão de entregar transparência para o titular dos dados. Mas, assim, no final das contas, o que é que significa da transparência? Por que a transparência é tão importante? Se a gente tem a ideia da transparência, porque o titular dos dados, na hora que ele quer que meu dado está circulando, ele pode circular, ele muitas vezes deve circular, o fato é que eu preciso saber o que é que vão fazer. Primeiro, o que é que está circulando, o que é que eu estou entregando, o que é que você está captando, porque muitas vezes não sou eu que entrego, muitas vezes é você que coleta. Né? Então, eu preciso primeiro saber o que é que você está coletando, por que meios você está coletando. Né? Aquela história do celular que você pode habilitar a pessoa ver a sua localização, acesso a microfone, acesso à câmera, acesso a contatos da agenda, acesso ao rolo de fotos. Então, são uma série de permissões que você dá e que muitas vezes você passa por aquilo ali de maneira despercebida. Então, é importante ser transparente, toda a primeira perspectiva, para poder você saber o que é que está sendo coletado e por quem está sendo coletado. Então, com quem que eu estou me relacionando naquele momento, qual é a empresa que está ali, normalmente a organização que está ali, porque lembrando que a lei também ela não se aplica apenas para empresas. Tá, pessoal? Ela vai precisar aplicar para organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, igrejas e para o próprio Estado no limite. Tá? O Estado também é alvo, né, também é contemplado com as regras da LGPD.
Então, a organização, a entidade com que eu me relaciono, eu tenho que saber quem é ela, eu tenho que saber o que é que ela está buscando dos meus dados, como ela está coletando, o que é que ela vai fazer com esses meus dados, ou seja, ela não pode coletar dados simplesmente para poder dizer, eu coletei para quê? Para atingir minha atividade fim. Vocês, opa, qual é a tua atividade fim? Não dá para ser genérico. Então, ela tem que me dizer por que ela está coletando isso. O som. O seu som tá. Você ficou mudo, Hermes. Está mudo, Hermes. Eu não mexi no meu microfone. Agora voltou. Voltou? Ah, tá. Vocês conseguem ver onde é que eu parei? Não. Os últimos 30 segundos. Vamos lá. Então, voltando aqui, 30 segundos. A ideia, então, de que a transparência funciona para poder entregar, primeiro, quem está coletando. Segundo, que dados estão sendo coletados, como eles estão sendo coletados. O que é que eles vão fazer com esse dado? E, por fim, que eu estava mencionando, a camada de segurança final, que é com quem eles estão compartilhando meus dados, isso é o que é a principal entrega que a transparência dá. Porque ela acessa, a transparência está intimamente ligada com outro princípio super importante da lei, que é o da finalidade. Tá? Então, eu só posso coletar um dado se eu explicar para que eu quero aquele dado. E, em seguida, vem outro que é uma coisa importante da lei, que é o da necessidade. Porque outra pergunta, isso era uma questão cultural nossa, da ideia de que meio que informação é o que é ouro, e se eu puder ter informação, eu vou pegar essa informação para mim. Né? Essa é uma máxima nossa, que você está coletando esse dado para quê? Porque você está pegando informação? Eu não sei, mas vai que eu preciso. Né? O inglês é just in case. Just in case. Vai que eu preciso, se eu precisar, já tenho essa informação aqui. Esse é um princípio, o princípio da necessidade vem para dizer para a comunidade, para a sociedade de maneira geral, que essa não é a nova tônica. A nova tônica é colete o que você precisa, porque o que você coletou em excesso será considerado, na verdade, um ativo que você guarda de terceiros e que, se houver qualquer dano relativo a esse ativo, quem vai arcar com as consequências é você que se responsabilizou por aquela coleta. Na verdade, o risco aumenta na hora que se armazena mais sem precisar. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Muito bom. Aí aqui, novamente, trazendo as perguntas que o pessoal que está assistindo fez. Eu vou juntar duas perguntas em uma, que elas têm uma correlação. O Benê Dantas e o Alevente, obrigado, pessoal, pelas perguntas. O Benê pergunta se é necessário uma explicação, na entrada de um condomínio, numa portaria do condomínio, se é necessário uma explicação de qual a finalidade da gravação. E o Alevente pergunta se é necessário pegar essa autorização por escrito de cada usuário que ingressar. A pergunta é super interessante, porque ela tem duas... A resposta dela pode vir por duas perspectivas, tá? E, para isso, eu vou citar uma situação ali, que é o seguinte: os dados eles podem ser coletados, mas você precisa atribuir esses dados à famosa base legal. E a LGPD, ela enumerou 10 bases legais. Isso muda nas legislações pelo mundo. O GDPR traz 6 bases legais, o México traz uma única base legal. A LGPD ela enumerou 10 bases legais que justificam, com que você pode justificar a coleta de um dado. E o consentimento, que é tido como a principal, a primeira delas, eu até nem reputo como a principal, pessoalmente, mas assim, o consentimento é uma delas. Tá? Então, na hora que eu estou entrando no condomínio e eu estou ali coletando dados meus, né, dados, normalmente você dá o documento, ele coleta o RG, seu nome e algumas outras informações que estão ali no documento, ele pede para tirar uma foto sua, né, e aí você pode tirar uma foto? Você pode? Tira uma foto aqui e tal. E ali você tem dois processos que você pode... Tem duas bases legais com que você pode tratar, duas principais bases legais com que você pode tratar essa abordagem. Uma é você pedir o consentimento. Efetivamente, você pode dizer, olha, você consente que você consente que eu tire a foto? Consinto. Você tem aqui, eu já vi inclusive alguns condomínios já buscando adequação LGPD, um totem, né, que explicando aqui, na hora que chega na nossa, tem um totem explicando quais são os dados que estão sendo coletados, o que é que eles pretendem fazer com esse dado, por que é que eles estão coletando, né, e quanto tempo eles vão guardar, que é outra situação super importante da LGPD, e com quem eles vão compartilhar.
Então, isso fica lá meio com a explicação, dando ali aquilo que a gente falou da transparência, né, na coleta do dado. Mas a questão do consentimento especificamente, o primeiro ponto, assim, o consentimento, quando for coletado, ele tem uma sofisticação para ser coletado. Não é simplesmente você pegar uma rubrica ou o cara dar um opt-in, dar um tick, etc. O consentimento, ele precisa ser, para ser coletado regularmente, o consentimento de um dado que não é sensível, ele precisa ser coletado de maneira livre, informada e inequívoca. Livre, ele quer dizer que você não pode ter sido efetivamente induzido para poder coletar e que ele tem que ser coletado de maneira granular, ou seja, você não pode pegar uma dúzia de consentimentos com única assinatura, com um único tique. Você deve ser oportunizado a você coletar consentimento de maneira granular, esse sim, esse não, esse sim, esse não, e aquilo, deixa aquilo não seja essencial para aquele serviço que você está querendo acessar. Ele deve ser informado, ou seja, ali vem a transparência de novo para dizer, olha, o que é que você está coletando, para que finalidade, com quem você compartilha, então ele deve ser informado, e ele deve ser inequívoco. Ele não precisa ser coletado por escrito, tá, pessoal? O que ele precisa ser é inequívoco. Então, eu teria que ter, de alguma maneira, uma forma de comprovar que eu inequivocamente assenti com aquela coleta. Fazer tudo isso, em princípio, do ponto explicando aqui, parece ser simples, mas na prática traz uma série de complexidades, seja por conta de um processo, de uma portaria, de um momento em que você não está com tanto tempo, uma abordagem muito demorada pode prejudicar muito a experiência do usuário naquela relação, né? Como o consentimento ele tem uma dificuldade na pós-coleta, porque você precisa gerir aquele consentimento. Então, o que é que a gente costuma dizer? Que nesses processos em que a gente precisa realmente justificar uma experiência relevante do usuário, né, a gente precisa justificar um fluxo constante dentro de um ambiente, a gente precisa ter uma série de outras justificativas que a gente pode aplicar, né, como é o caso de uma portaria de um condomínio. A gente tem outras bases legais para serem aplicadas que não o consentimento. Você pode utilizar, em alguns casos, né, como é possível, o legítimo interesse, né? Você pode utilizar premissas de segurança para poder justificar aquilo que você está fazendo ali. Então, assim, o que a gente costuma, nos projetos que a gente trabalha, eu não costumo colocar para esses acessos, né, de entrada em locais, né, que são privados, mas têm acesso público, o público geral pode ter acesso, eu não costumo colocar ou preferir utilizar o consentimento como o fundamento. Eu acho que a gente tem outras bases legais que a gente bem trabalharam no processo, mitigando os riscos, né, explicando bem, justificando dentro do relatório de impacto o porquê daquilo, a gente consegue trabalhar com tranquilidade, porque coletar o consentimento ali, por escrito, numa filmagem, você assinto, pode... Porque mesmo aquilo, cara, você deixa eu coletar seu dado, eu deixo. Mas, assim, se ele não gravou, se ele não tem como provar posteriormente que eu consenti com aquilo, aquele consentimento foi coletado irregularmente e ele não me serve. Então, a pergunta é excelente porque deu a gente a possibilidade de a gente conversar um pouquinho dessas bases legais, falar do consentimento, que é uma base legal importante, mas ela é uma base legal que ela é traiçoeira, ela tem uma particularidade no processamento dela, né? E acho que foi fundamental para poder a gente ver mostrar até um exemplo prático de que dá para você trabalhar muito bem sem precisar necessariamente colocar o consentimento. Excelente. Vou fazer uma pergunta. Essa é uma coisa que eu sempre fico em dúvida, né? Se a partir do momento em que eu vou entrar, por exemplo, num condomínio corporativo ou residencial, e é um procedimento do condomínio identificar as pessoas que estão entrando, isso não seria automaticamente um consentimento? Eu posso falar assim, não vou dar, não entro, então tudo bem. Se você poderia até ser, mas você teria que primeiro conseguir comprovar. Então, assim, por exemplo, em sites, né, no ambiente digital, o pessoal usa muito a história. Se você prosseguiu, significa que você consentiu, né? Sendo que ali, por meio de logs, por meio de uma estrutura de programação, você consegue comprovar que aquela ação foi seguinte a um determinado evento e que, portanto, aquilo ali funcionou como um consentimento. No ambiente de circulação pública, por exemplo, como é que eu conseguiria fazer isso e garantir fluxo? Talvez fosse complicado. Então, assim, é claro que assim, na hora que eu entrego, me pede um documento, eu entrego. Se está claro para mim ali quais são os motivos e eu decidi progredir, de fato, tomar aquela ação, eu poderia até dizer, olha, ele consentiu, mas eu teria uma dificuldade depois, que era comprovar esse consentimento. Então, o que é que a gente prefere? Por mais que o consentimento fosse possível de ser obtido naquela situação, eu prefiro não justificar aquele tratamento, aquele processo, baseado no consentimento. Eu prefiro utilizar uma outra base legal que me permita ter mais fácil gestão
daquele tratamento de dados, daquele processo de tratamento de dados no futuro, e que não me exige a necessidade de estar ali comprovando por meio de uma assinatura, por meio de uma gravação minha, dizendo que consentiu, que autorizou, entendeu? Eu estou simplificando o processo. Eu acho que na maioria dos casos, Silvano, a gente consegue entregar isso para um projeto sem agregar muito risco ou sem agregar um risco relevante, por meio de justificativas que vão estar lá no relatório de impacto da proteção de dados. E aí, turma? Então, vamos mais lá, alguma coisa aí? Eu vi que o chat pingou ali, eu estava falando aqui, não prestei tanta atenção. Foi. Tá Mas eu estou acompanhando. Vai no chat aí, Fernando. Não, pode seguir, Garrido. Eu estou acompanhando o chat aqui, daqui a pouco eu trago outra. O que está todo mundo se perguntando agora no mercado é o seguinte: como é que eu vou trabalhar para não receber uma multa ou eu não receber uma sanção com relação à proteção de dados? A gente já conversou muito, né? A gente, inclusive, lhe parabenizar pela forma que você comunica, né? Porque não tem o juridiquês aí. Tá bem legal. Não gosto mesmo, não. Mas, assim, a provocação é: o que é que eu preciso, como eu preciso estruturar o meu negócio, né? Como você vamos supor que você é empresário, como você estruturaria o seu negócio, né, visando se proteger e estar em conformidade, né, com essa lei, pensando no dia a dia, no seu dia a dia? Tem um primeiro ponto, é a questão de proteger de penalidades, tá? É legal a gente pegar um gancho aqui, André, para poder mencionar. Primeiro que as penalidades elas não estão entrando em vigor agora, a gente mencionou isso lá no começo da nossa conversa, mas o fato é que, na minha percepção, a lei, as penalidades dela, que podem ser pesadas, ela não tem, acho que o principal dano que um evento de descumprimento da lei pode acarretar para essa parte faltosa aí, quem está descumprindo a lei, não é necessariamente ser fiscalizado e eventualmente ter uma penalidade aplicada, penalidade segundo aquelas dispostas na LGPD. O que existe, na verdade, hoje é uma percepção de que o mercado, de uma maneira geral, percebeu que a privacidade voltou ao centro das atenções e o mercado percebeu que se eu tenho uma companhia, se eu tenho uma organização que quer efetivamente ter uma reputação importante e ser respeitada, eu não posso ter a minha imagem atrelada, a imagem da minha organização atrelada a uma organização que não se preocupa com a privacidade de quem se relaciona com ela. Isso daí, enfim, eu acho que é uma coisa que dificilmente alguém questionaria essa afirmativa. Isso é uma realidade do mercado hoje. O fato é que, se um problema de reputação em função de um evento de segurança, um evento de descumprimento da LGPD, o dano que isso pode gerar para uma organização, ele, para mim, supera bastante qualquer das penalidades que vão ser aplicadas ali no futuro pela autoridade nacional. Para mim, a grande chave da LGPD é porque ela estabeleceu, primeiro ela trouxe para a importância da privacidade e a necessidade de segurança em cima dos dados pessoais. Segundo, ela estabeleceu um mecanismo que é super importante para uma lei pegar, que é o que a gente chama do efeito viral da lei. O que é que ela diz? Ela estabelece uma lógica de solidariedade na responsabilidade das partes que se relacionam dentro de um sistema. Então, as empresas que estão se relacionando dentro do sistema, elas se veem solidariamente responsáveis por um evento de descumprimento da lei, e para ela conseguir mitigar a responsabilidade dela, ela precisa comprovar que está em conformidade, que cumpriu as diretrizes da lei, que implementou um programa de conformidade, tomou medidas preventivas que pudessem, num evento digamos, um vazamento de dados, né, que é o principal evento que a gente normalmente visualiza como sendo decorrente do descumprimento da LGPD. Se você imaginar que você houve um vazamento de dados na sua empresa, você não está minimamente preparado para poder cumprir suas obrigações diante de um vazamento, que são basicamente informar a autoridade nacional, informar o titular, dizer quais foram os dados que foram vazados, qual o nível de prejuízo que o vazamento de dados pode causar para os titulares. Se você não está minimamente preparado para ter esse plano de resposta, se não tem esse plano pronto para poder aplicar isso no momento de um vazamento, a autoridade vai vir e vai lhe penalizar. Mas tenha certeza, o principal prejuízo que você vai tomar é porque o mercado vai perceber que você não se preocupou em ter o cuidado que deveria ter com dados, com ativos de terceiros, né? Você estava ali cuidando daqueles ativos, mas cuidando de maneira muito, muito descuidada, e por conta disso, você vai ter uma percepção negativa, uma perda de confiança, e que a gente sabe que confiança, na medida que você perdeu,
para recuperar, dá um grande trabalho, existe um grande investimento. A gente tem notícias, todo dia a gente tem notícia de vazamento de dados e de quantas organizações que estavam preparadas para aquilo e trataram aquilo de maneira prudente tiveram uma pequena lesão à sua imagem, portanto, ao seu valor de mercado, e, ao contrário, aquelas que tentaram esconder, aquelas que tentaram esconder uma parte daquilo, que não conseguiram apresentar respostas eficazes, né? Quanto elas perderam, enquanto elas tiveram que investir depois, tanto em conformidade quanto em publicidade para poder refazer aquele caminho de segurança. Então, assim, André, cumprindo aquelas etapas do programa que a gente mencionou lá atrás, de diagnóstico, de implantação, de PO, né, mecanismos de gestão de consentimento, gestão de terceiros, contratos bem estruturados. Na gestão de terceiros, a gente conseguir ter mecanismos de conseguir comprovar que aquele terceiro, que na hora que eu contratei aquele terceiro, por conta lá do efeito viral que eu mencionei, responsabilidade solidária, que aquele terceiro também se preocupou com um programa de conformidade. Como é que eu faço isso? Eu faço por meio de declarações contratuais, eu faço isso por meio de uns questionários de diligência, eu faço isso por auditorias em loco, a depender do nível de sensibilidade que aquele fornecedor tem para o meu negócio, o nível de tratamento de dados que ele vai ter que realizar para que o meu negócio aconteça. Eu posso ter que, muitas vezes, ter que fazer auditorias naquele fornecedor, auditorias anuais, para poder verificar, porque na medida em que acontecer um problema com aquele operador dos dados, ou na qualidade de controlador, acontecer um problema com aquele meu parceiro operador, se eu não tiver feito isso e aquilo for um evento relevante de segurança, a autoridade vai dizer, eu não quero saber de quem foi o problema, está aqui a conta para os dois. Então, mas se eu digo, opa, peraí, está aqui o meu programa de conformidade implementado, está aqui o contrato que eu assinei com esse cara, está aqui os procedimentos de auditoria que eu tomei e que eu verifiquei que naquele momento ele estava assim cumprindo. Então, isso vai mitigar de maneira importante a responsabilidade do controlador e dizer, ó, efetivamente aqui foi uma questão que está acima das forças e acontece, e isso vai ser considerado pela autoridade, ou isso vai ser uma coisa que a responsabilidade vai cair principalmente em cima do operador, na medida que eu conseguir mitigar e provar que eu fiz o que eu podia fazer, o que estava ali dentro das minhas forças, era compatível com minha organização para proteger aquele dado do titular. Perfeito. Muito bom, Hermes, muito bom. E você falando, eu lembrei de um caso bem famoso, uma rede de hotéis, teve um grande vazamento de dados, 600 milhões de dados de 600 milhões de pessoas, e hoje essa rede de hotéis ela é conhecida por respeitar a privacidade de dados. Mas isso tudo depois do vazamento, depois de tomar uma multa milionária, mas hoje ela atua em consonância com a LGPD aqui, GDPR lá fora, e aquela nova da Califórnia também, né? Mas vamos lá. Isso mesmo. Eu, trazendo novamente para a realidade aqui do mercado de segurança, que é o nosso público, o reconhecimento facial. A gente abordou ali atrás a avaliação da real necessidade, né? Como eu implemento um sistema de reconhecimento facial sem pisar na LGPD? Qual seria a forma de tentar desassociar uma coisa da outra? A regra de ouro seria a proporcionalidade, tá? A gente teria ali que imaginar que, olha assim, por exemplo, eu vou aplicar, eu tenho câmeras de segurança dentro da minha organização. O processo você justificar o processo a base legal de um processo de captação de imagem por meio do circuito interno de TV para a segurança da empresa é simples. Esse é um dos processos que normalmente estão listados já no seu mapeamento, mas ele é simples. Desde que você estabeleça também um período apropriado para poder fazer a deleção daquelas imagens. E que você, por exemplo, se considerando que você tem, digamos, um condomínio ou uma empresa que tem lá um grande número de câmeras, mas que você está coletando aquelas imagens para se garantir segurança do ambiente, garantir segurança dos colaboradores, garantir segurança dos ativos que estão lá dentro, você consegue justificar isso com certa facilidade. Se você promove a deleção, a exclusão desses dados com certa periodicidade, de maneira que você não guardou aquilo por mais tempo do que devia, isso se aplica também com certa facilidade. Mas imagina que você pegou lá 180 câmeras no ambiente e decidiu aplicar agora um analytics com reconhecimento facial 24 horas por dia em tempo integral de todo mundo que passou ali. Você vai começar a ter uma coleta você vai começar a ter um dado estruturado, sensível, com reconhecimento facial, dentro de um banco de dados, para que propósito? Não, porque se eu precisasse, se eu tivesse que reconhecer alguém ali, era só pegar, fazer uma busca indexada e eu percebia quem era a pessoa. É ótimo, mas você precisava disso para a sua segurança? Não, qual é a sua empresa? O que é que você está guardando ali dentro que justificaria? Assim, que diamante
né, é esse que está ali, que você precisaria guardar com esse nível de segurança e de cuidado. Não justifica. Então, você aplicar, por exemplo, analista de reconhecimento facial de forma abrangente. Ao passo que, se você tem uma câmera de segurança que está ali em frente a uma portaria da empresa e houve, por exemplo, um crime cometido dentro da organização, né, um furto, um roubo, até um homicídio no extremo ali, e você precisou identificar as pessoas que entraram no dia 2 de setembro entre 17 horas e 18 horas. E você vai pegar ali, você precisa realmente, com agilidade, reconhecer aquilo ali. Muitas vezes, enquanto você pode achar até que a pessoa pode estar ainda lá dentro, você quer utilizar um mecanismo mais sofisticado, por exemplo, de reconhecimento facial, em cima de um fluxo de pessoas que transitou ali naquele horário, que justificam um receio de conseguir. Você tem uma justificada a motivação para entender que uma daquelas pessoas foi quem cometeu aquele crime, por exemplo. Você pode aplicar, se você tem uma justificativa para poder aplicar um reconhecimento facial diante daquela necessidade. Tá? Cuidados você vai ter que ter, aquela base de dados que o que não foi utilizado você exclui imediatamente, né? Você vai ter que garantir que quem teve acesso àqueles dados, né, seja sob a perspectiva de pessoas que acessaram aquilo, sejam daqueles dados vão eventualmente ficar armazenados ali por um período necessário à conclusão de uma investigação, por exemplo. É um local seguro, né, seguro sob perspectiva de sistema, seguro sob perspectiva física. Então, você consegue aplicar, você toma cuidados, no relatório de impacto, tudo isso vai ter que estar justificado, quando é que você aplica reconhecimento facial, porque aquele recurso é um recurso importante para a finalidade daquele processo, e isso vai ser algo que a autoridade nacional deverá, provavelmente, entender como sendo justificado. E aí você tem a possibilidade de aplicar reconhecimento facial. Agora, a gente vê, tem casos famosos, né, empresas de publicidade que querem aplicar reconhecimento facial diante de uma pessoa que está vendo uma promoção, uma propaganda no monitor, e ali em cima, de maneira escura, tem uma câmerazinha que está captando minha imagem, aplicando reconhecimento facial, indicando, inclusive, com a percepção, né, de humor, né, da minha face, mandando aquilo para um banco de dados para alguém que vai no dia seguinte me enviar uma proposta para poder oferecer um produto de consumo que sequer é algo que efetivamente eu estava precisando ou que eu queria, enfim, não é. Você não tem como justificar isso, não tem legítimo interesse que justifique, né? O nível de ali você tem um problema. Você coletou um dado buscando fazer uma venda, né? Sem necessidade. Assim, agora você está com um dado pessoal meu que não teve meu consentimento, que você não tem legítimo interesse para captar, e nenhuma outra base legal vai lhe dar suporte porque você queria realizar simplesmente uma venda. Então, isso é um exemplo de um processamento irregular que aplicou reconhecimento facial. Inclusive, puxando o gancho, coincidentemente, na semana passada, se eu não estou enganado, teve o caso de uma grande rede de lojas num shopping de São Paulo que foi condenada por fazer exatamente isso. Eles tinham uma câmera que detectava os sentimentos das pessoas, né? E aí, de acordo com o sentimento, um vendedor se aproximava ou não. Tem o caso clássico também do metrô de São Paulo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Na linha amarela, também. Né? Exatamente. Então, assim, os casos estão se acumulando. Eu entendo que isso muito por conta do fator novidade para todo mundo, né? E aí, trazendo aqui mais uma pergunta do nosso chat, a Maria Júlia, ela fala, com relação às redes sociais, seria obrigação da empresa seria obrigação da pessoa ler o termo de acordo daquela rede social ou obrigação da empresa torná-la mais clara? Eu acho que ela está se referindo principalmente a Facebook. Todas as redes sociais hoje em dia, todas as redes sociais hoje, elas... a gente até brinca, fala, pô, eu estou conversando um assunto aqui e aparece no meu feed do Instagram. Então, eu acho que é nesse sentido que ela quer saber qual seria o posicionamento tanto das empresas quanto das pessoas. Tem uma organização americana que uma vez fez para poder justificar justamente, para fundamentar um pouco da resposta que ela deu a essa pergunta, ela pegou e lançou um produto no mercado de amplo uso, assim, gratuito, e no meio da política de privacidade dela lá, que tinha lá 10 folhas, ela pegou e colocou lá, dizendo assim, se você identificou essa linha, ligue para o número tal, aplique esse código e você ganhou $1.000. Disse que demorou 3 meses para alguém vir reivindicar o prêmio. Então, assim, com milhares de usuários utilizando aquilo ali. Então, isso é uma prova de que você fazer uma política de privacidade em um termo de uso eficaz não é você aplicar letras pequenas num negócio que está lá no final da página, que ninguém está vendo, e você achar que com aquilo você se protegeu. Veja, você tem que ter algumas proteções, até sob perspectiva jurídica, tem que estar nesses termos.
a gente tem que ter algumas menções específicas, tem que estar nesse termo. Mas, assim, primeiro ponto, linguagem de termo de uso e política de privacidade não é uma linguagem contratual regular. Ela é uma linguagem muito mais de quem está conversando, quem está explicando. Então, eu me imaginar diante do cidadão que está acessando aquele meu produto e eu explicar para ele o que é que eu estou fazendo ali, o que é que meu site faz, o que é que meu produto entrega, como é que... Então, eu digo que assim, até muitas vezes a gente costuma até redigir, dependendo do nível de formalidade que o cliente também solicita, até muito numa linguagem, a gente diz no francês, o tutoyer, né? De se chamar pelo tu. Você, quando está aqui, você está fazendo isso. Espera aí, tem calma. Olha direitinho o que eu estou te mostrando aqui. Assim, esse tipo é um tipo de linguagem que chama de plain language, da linguagem direta, de você aplicar aquilo e aplicar de maneira simples, objetiva, sem muito rodeio. Isso faz parte do que é a forma mais moderna de você construir, não só contratos, mas principalmente termos de uso e políticas de privacidade. Outro legal, outra coisa super importante que tem sido aplicado com mais frequência hoje é você colocar infográficos dentro dessas políticas, né? A questão de quando você coleta um dado, né? Você tem uma política de privacidade, você diz, olha, se eu coletar esse dado aqui, eu vou solicitar seu dado de localização. Seu dado de localização, ele vai servir para poder eu conseguir saber onde você está e, portanto, lhe oferecer qual é o posto de gasolina mais próximo. Se você não me der o dado de localização, você vai continuar conseguindo utilizar o sistema, mas eu não vou conseguir lhe entregar informações importantes para o seu consumo mais objetivo. Se isso está colocado no infográfico, me diz aqui, está aqui os dados que eu coleto, está aqui o que é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer com esse dado, e está aqui a consequência se você não me autorizar a utilizar esse dado. Isso daqui é uma forma tão didática. Existe um sistema da PryBolt, que ela é um sistema gratuito de inteligência artificial. Infelizmente, ele só está disponível para as políticas e até agora de inglês, mas que você pode chegar lá, você faz o upload da sua política e ele vai dar exatamente isso. Um infográfico, né, que você consegue dizer assim, os dados que são coletados, para que eles são feitos e qual é a consequência, se eu posso ou não recusar, não dar aquele consentimento, por exemplo, para você coletar aquele dado, e qual é o tipo de serviço que eu vou deixar de usufruir por conta daquilo. Né? A gente vê isso também muitas vezes em políticas de cookie, né? Quando você os cookies de site, que você vai dar o consentimento, ele diz, olha, eu estou coletando esses dados aqui. Aí você vai dizer, eu quero mais privacidade. Isso é ok, eu não vou conseguir te entregar isso. Eu quero mais ainda. Você vai simplesmente navegar, eu não vou conseguir armazenar nada teu, eu não vou te entregar, a sua experiência vai ser mais trabalhosa. Então, ele vai explicando isso e ele consegue entregar para você. Tá, as políticas vão estar lá, o texto vai estar lá, é importante que exista, mas ele conseguir se comunicar de maneira mais simples, mais objetiva e entregar isso mais facilmente para o cliente, eu acho que isso é uma missão da empresa, a missão do corpo jurídico da empresa, né? Realmente despisse um pouco do juridiquês, despisse um pouco daquele tamanco de distanciamento entre o que é a informação jurídica importante do cidadão e aquilo que ele vai considerar para poder efetivamente tomar a decisão dele e entregar isso de maneira mais simples. Então, tá aí, acho que a pergunta foi muito boa, acho que faz parte, sim, do compromisso da empresa simplificar. É óbvio que tem tanta coisa para fazer que você não dá para exigir que o fato de ela não fazer exatamente assim, ela está infringindo a lei. Eu acho que não é para tanto, mas que ela consegue evoluir muito dentro do programa de conformidade dela. Na hora que ela entrega isso de maneira mais simples, ela consegue. Ótimo. Positivo. Tem mais uma pergunta aqui. Silvano? Eu estou vendo que a gente deu 18 horas, a conversa é muito boa aí, se a gente vai consumindo aí, a gente temos um espacinho ainda aí, não? Consigo fazer uma pergunta, Silvano? Consegue, manda bala. Vamos lá, é uma pergunta que veio aqui do Renato Vicente e vai de encontro a uma última pergunta que eu tinha. Ele pergunta, o Renato Vicente, como será o uso desses dados pelo governo e não só na esfera das empresas? E a pergunta que eu faria era, para você falar um pouco das exceções, porque a gente sabe que existem exceções e que alguns órgãos específicos podem e irão continuar coletando nossos dados pessoais. Exato. Bom, vamos lá. A lei se aplica ao poder público, tá? Como é o nome dele, Fernando? É o Renato Vicente. Nossa, Renato. A lei se aplica ao poder público, tá? Ela tem um capítulo específico para o poder público. O poder público tem umas prerrogativas e algumas responsabilidades que são diferentes da responsabilidade de iniciativa privada. Os limites de compartilhamento de dados entre o poder público e a iniciativa privada também estão lá dispostos na lei, há restrições. Então, um projeto em que há efetivamente compartilhamento de dados entre o setor público e o privado, ele precisa de algumas atenções especiais, mas isso é um ponto. O que é que eu acho que era legal a gente falar aqui? A lei ela realmente traz exceções. Assim, até um dia desse vi um meme que era aquela imagem do Rei Leão, né, o pai e Simba ali,
e eles vendo lá na Pedra do Reino, vendo aquele território todo, o sol nascendo, eles dizem tudo que o sol toca é tocado pela LGPD. Né? E efetivamente ela tem uma abrangência, uma capacidade de tocar praticamente tudo que a gente precisa fazer no dia a dia. Mas, por exemplo, questões domésticas, relações domésticas, né, que não têm finalidade econômica, elas não estão abrangidas pelo LGPD. Então, uma relação de amizade, uma relação, com um grupo de WhatsApp que eu estou conversando com amigos ali, aquilo não tem necessariamente LGPD interagindo só a perspectiva minha do WhatsApp, sim, mas não minha e dele. Tá? Na hora que a gente tem, por exemplo, uma relação trabalhista, né, de empregatícia doméstica, a gente não tem a LGPD interagindo ali sobre as responsabilidades das partes que estão naquela relação. Além, ela traz algumas outras questões ali, algumas um pouquinho mais complexas de explicar, isso não é tanto foco, uma parte artística, jornalística. E tem um outro ponto super importante, que ela vai dizer, olha, a lei se aplica ao poder público, mas ela não se aplica a questões de segurança pública, ou seja, o poder público defendendo o cidadão, a parte de segurança pública propriamente dita, ela não se aplica para questões de defesa nacional e interesse nacional. Então, são questões que a gente está entendendo, que o Estado entendeu que, olha, isso aqui é tão relevante que eu não consigo, assim, esse fluxo de cuidados, a gente está tratando de um bem que é tão mais relevante aqui, assim, apesar do direito do dado pessoal, ele está sendo alçado quase que é um direito fundamental, a privacidade já é, e a gente está com o dado pessoal caminhando para isso, mas o fato é que a segurança pública, muitas vezes, está tratando da defesa da vida, e a gente não poderia, muitas vezes, criar uma burocracia muito relevante para um processo, por exemplo, de investigação pela Polícia Civil. Tá? Então, dessa perspectiva, eles disseram, olha, esses processos são regulados, existem as corregedorias, existem os órgãos os Conselhos Nacionais de Justiça, existem que podem regular e impor limites a isso, mas não é algo que é objeto da LGPD. Tá? A segurança privada não, tá, pessoal? Segurança privada tem que caminhar junto com a LGPD. Ainda que, no final das contas, a gente esteja tratando de questão de coisas parecidas, de proteger bens parecidos, mas uma coisa é a obrigação do Estado de entregar a segurança pública, outra é quando a gente está, efetivamente, cuidando do nosso ativo, do nosso patrimônio, até mesmo da vida, de cuidando de pessoas que estão ali dentro, mas os níveis de responsabilidade são diferentes, e aí a lei, seguindo, inclusive, padrões que não se aplicam apenas no Brasil, optou por ressalvar esses processos. Tá? Então, não se aplica principalmente a isso, para a segurança pública, né, a parte de investigação criminal, né, defesa nacional, né, a questão de interesse nacional, não estaria aí sobre a aplicação da LGPD. Muito bom, hein? Só é boa conversa. Aqui, duas observações rápidas, né? Não posso deixar de ler um comentário aqui do Sérgio Fang, que é só um comentário, né? Reconhecimento facial no condomínio. Cadê aqui? Peraí, que rodou aqui. Rapaz, perdi aqui onde estava. Aqui, é do Sérgio Viana, na verdade. Um motivador da evolução será que a LGPD é um motivador da evolução dos projetos como o uso da inteligência artificial? Né? Então, muita coisa vai ser alicerçada aí com base nessa evolução aí que a lei está trazendo, né? Normatizando um pouco mais e vai impulsionar mais o nosso mercado a pensar de várias formas diferentes. Eu queria, antes de mais nada, pessoal, antes de a gente entrar nos últimos comentários, convidar você que está acompanhando a gente, tem um QR Code aí na sua tela, né? Aponta seu celular para ele e você vai experimentar, fazer a experiência do reconhecimento de máscara facial que a Avanja está fazendo gratuitamente para você, né? Essa experimentação. Então, pega seu celular, aponta para o QR Code e faz a experimentação e depois você conta para a gente aí o que você achou. Entre em contato com a Avanja e já faz essa POC, né? É uma POC, na verdade? Pode ser. Já faz essa POC à vontade. E a gente vai agora, terminando esse bate-papo que está fantástico, eu gostaria de pedir aí primeiro para o Hermes, né, suas considerações finais, e depois o Fernando e, por final, o André, por favor. Legal, pessoal. Muito obrigado. Quer começar, André? Não, pode falar, desculpa. Não, deixa eu fazer só uma observação, só para garantir que esse reconhecimento facial, os dados não estão sendo coletados, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos, só para você testar, não tem nenhuma irregularidade, seus dados não vão para nenhuma base de dados da Avantia, não. Só para fazer um disclaimer aqui importante. Mas fica à vontade, André, desculpa. Agradecer aí o convite, né? Vocês aceitaram participar desse debate aqui, né? O escritório do Urbano Vitalino Advogados tem sido um parceiro importante, né? Nesse desenvolvimento aí de conceito
e posicionamento de mercado, né? Nós nos sentimos honrados em prestar serviço para vocês, né? E agradecer, dizer que eu acho que a missão ela foi atingida, né? O objetivo foi atingido, a missão alcançada aí, tá? E você contribuiu muito, né, com o Security Talks da Avantia. Agradecer também aí ao Silvano e ao Fernando aí, e tamo junto. Aí queria pedir a palavra também, agradecer o Hermes e parabenizar. As colocações foram muito claras. O principal não foi o juridiquês, né? Foi um papo bem fluido, bem tranquilo para qualquer leigo entender a importância do assunto. E da minha parte técnica, gostaria de dizer que olhem atentamente a LGPD, estudem, porque não é... Já ouvi gente falando, é uma tendência, é uma lei que não vai pegar. Não é bem assim. Isso é uma realidade já. É um software. A LGPD comprar uma ferramenta. Software, compra, Isso, vou comprar uma ferramenta para me proteger a LGPD. Não é isso, pessoal. Então, estudem. É uma realidade no mundo todo. Na Europa já está em vigência. Tem estados, alguns estados nos Estados Unidos já têm suas próprias leis. E está agora no Brasil. Então, na minha opinião, é irreversível. Então, peguem firme nisso, porque veio para ficar, realmente. Muito obrigado a todos. Avisar o pessoal que a LGPD não vem junto com o antivírus, tá? Não, não vem. Não, a licença do antivírus até faz parte do programa, mas é desse tamanho a parte do programa, tem outras tantas coisas. Mas algum último comentário para a gente? Agradecer, dizer que para a gente foi um prazer estar aqui, o convite da Avantia aí do canal aí do Security Talks, para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse tema, acho que pela quantidade de coisa que eu falo e até a forma de um pouco atropelada, assim, dá para perceber que é algo que eu gosto, realmente me motiva em tratar do assunto. Dizer que foi um prazer aqui, as perguntas foram ótimas, acho que deu para poder a gente, inclusive, evoluir algumas percepções importantes a respeito do tema. Obviamente é um tema vasto, a gente não consegue nenhuma, nem duas, nem algumas horas conseguir tratar de maneira minimamente esgotar o que é importante a gente comentar aqui, mas dizer que a gente está à disposição, dizer que a Avantia e o Urbano, a gente tem trabalhado junto em projetos de conformidade para poder justamente garantir que as políticas se reflitam dentro do que é a realidade dos negócios, das organizações. Então, é bem importante, assim, isso é uma coisa que eu queria agradecer a Avantia até por essa parceria também conosco, e agradecer a você também, Silvana, aí, pela oportunidade. Foi um prazer. Boa noite aí a todos e muito obrigado. O prazer foi nosso. Eu não posso terminar esse programa sem primeiro falar parabéns para o Claudinei Moroso, que faz aniversário hoje. Então, Claudinei, parabéns, né? Que seja um dia, o resto de dia excelente para você e um novo ciclo fantástico aí que recomeça. Então, muito bom, meu amigo. E muito obrigado, então, Fernando, André, pela presença aqui mais uma vez com a gente. Espero ver você de novo em breve. Hermes, um prazer enorme também. Foi show de bola. E você que nos acompanha, não se esqueça. Semana que vem, às 17 horas, o Avantia, o Security Talks da Avantia está aqui de volta. E o CT continua na sequência, né, nessa programação de quarta-feira. Temos às 19h30 o nosso querido Diogenes Luca com Linha de Frente e às 20h30 Hackeando o Marketing com a Camila Risse. Não deixa de acompanhar tudo isso e a gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.